La verdad no te sabría decir, porque cuando el otro equipo gana es porque hay varias cosas que no hicimos bien, pero prefiero rescatar las cosas que sí se hicieron bien. Hoy jugando un partido casi de la mitad del primer tiempo con un hombre menos, conseguimos 2 goles de ventaja, creo que tuvimos varias situaciones también para hacer el tercero y estamos quedando afuera por el gol de visitante. Me parece que estamos con bronca porque queríamos avanzar, queríamos jugar la fase de grupo de Copa Libertadores, pero con la tranquilidad de haber dejado todo dentro del campo y saber que este es el camino para conseguir cosas. Thiago, por gentileza, queria que você falasse um pouco sobre, óbvio, primeiro Bozelli. Então, Mauro, queria saber sobre a situação envolvendo o Pedrinho, né? A gente percebeu que logo depois que ele foi expulso, Sid Clay foi lá conversar com ele. Eu queria saber agora os próximos passos para, entre aspas, recuperar a confiança desse jogador que voltou da seleção olímpica para tentar ajudar o Corinthians e aconteceu em 28 minutos a expulsão dele, por gentileza. Son cosas que pasan, el equipo está para apoyarlo, sabemos de la calidad de Pedrinho y bueno, el fútbol y más acá da revancha rápido. El sábado tenemos un clásico y es importante estar con la mentalidad positiva, sabiendo que estamos con mucha bronca porque queríamos calificar, pero no podemos mirar más para atrás. Esto terminó hoy y el sábado tenemos un partido que para nosotros va a ser importante para sacarnos la bronca que tenemos hoy. Mauro, boa noite. Quando você chegou aqui, você veio para ser o grande jogador do Corinthians e desde o ano passado você se mostrou um cara muito participativo, sempre falou sobre a importância do Corinthians disputar a Libertadores. Quando o Corinthians chegou, apresentou um bom futebol e é eliminado dessa forma. O quão frustrante para você é ser eliminado da Libertadores assim, tão no começo? Y es frustrante, era un objetivo nuestro poder calificar, pero no podemos quedarnos lamentándonos, y más teniendo un juego tan importante como es el sábado, un clásico con San Pablo. Hay que tratar de descansar hoy y ya mañana trabajar primero en la recuperación y después pensando en cómo vamos a hacer para ganar a San Pablo. Mauro, o torcedor do Corinthians está muito sentido pelos 2 gols sofridos e você esteve envolvido nos 2, né, em 2 faltas que acabaram, primeiro lá uma falta não marcada e hoje um toque de mão que o juiz deu que você reclamou bastante. Queria saber só qual o seu sentimento em relação a esses lances. Primero, no me gusta poner excusa de algo que sucedió. Ustedes están para verlo. En el primer partido es falta clara y el juez no da y ahí viene el gol. Y hoy pasó algo muy parecido. Fue una falta que primero el juez había dado falta para nosotros y después revirtió la situación porque obviamente la pelota me pega en la mano porque recibí un empujón del jugador de Guaraní. Y ahí viene de nuevo el gol de ellos. Es fútbol y la realidad es que no podemos quejarnos de eso porque nosotros también tuvimos chances para convertir goles y quizá tampoco las aprovechamos. No me gusta poner excusas, pero son jugadas que cambian una eliminatoria y lamentablemente fueron en contra nuestra. Vamos fazer agora. Thiago, a sua direita. É claro que no começo de trabalho é complicado, você teve 9 jogos até essa partida agora contra o Guarani. Você teria mudado alguma coisa em relação aos 2 jogos? Você gostou da atuação do time? O que você poderia falar sobre os 2 duelos que acabaram com a eliminação do Corinthians precocemente? Boa noite. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento ao nosso torcedor que valorizou muito o esforço que os atletas tiveram em campo, né, aplaudindo ao final da partida, incentivando o tempo todo e mesmo com a desclassificação, entendendo que os atletas deixaram tudo em campo. Também parabenizar os jogadores pelo que eles fizeram também, em termos de atuação, se doaram muito e criamos chances suficientes para vencer o adversário. Ao mesmo tempo, pedir desculpa à arbitragem brasileira pelas críticas que frequentemente fazemos, né, ainda mais enfrentando uma arbitragem hoje terrível, que foi do seu Nestor, um cara já experiente no futebol, sabe levar um jogo da maneira que deseja, e foi determinante para o resultado adverso em termos de classificação. Importante lembrar que vencemos, né, vencemos a partida, criamos para tal, jogamos com um jogador a menos desde o primeiro tempo, mas em termos do cômputo geral das 2 partidas, né, nós fomos superiores ao adversário nas 2.
Criamos chances para no mínimo, empatar o jogo no Paraguai, poderíamos ter vencido. E hoje nem se fala, hoje fomos superiores, mesmo com o jogador a menos, boa parte do tempo. Em um momento pontual, até o momento que houve a falta ali, uma falta que não aconteceu, né? Teve o lance do Mauro e depois ainda a situação do Gil, que o Gil não toca no jogador do Guarani. Então, infelizmente, quando as coisas fogem ao nosso controle, que saem da normalidade do campo, é difícil você fazer uma avaliação precisa em termos de qualidade de jogo. O que eu fico satisfeito é porque a equipe lutou, foi equilibrada. Desses 9 jogos que você falou, eu penso que somente contra o Mirassol a gente teve dificuldades, efetivamente. Nas demais oscilamos um pouco, mas sempre fomos melhores que os adversários, sempre criamos situações de gols, sempre tivemos mais finalizações, mais chances, ficamos mais tempo com a bola. E dentro de uma mudança de cultura de futebol que a gente está tentando implementar, 9 jogos é o início de uma competição, é o início de um trabalho, né? Temos muito pela frente ainda para conseguir colher melhores frutos aí durante a temporada. Ô, Thiago, por tudo que envolveu a situação do Pedrinho, né, a expectativa criada pela volta dele e tudo que aconteceu hoje aqui, você teme que, de alguma forma, ele possa ser, um vilão, uma espécie de vilão de uma eliminação, e como trabalhar para não deixar essa imagem, esse rótulo no jogador que é muito valioso para você? Não tem nada de vilão, não. É um jogador importantíssimo para a nossa equipe. A primeira falta foi um acidente, e foi bem na minha frente. Ele vai bloquear a bola e escorrega com o pé de apoio e acaba acertando o adversário. E a segunda falta ele não enxerga, né? Ele está de costas, ele vai tentar dar uma bicicleta de volta para a bola na área e o jogador antecipa, ele acaba atingindo o jogador adversário. Então, como é que eu vou culpar um jogador por isso? Sabe? Não tem como. E enquanto ele esteve em campo, ele fez uma grande atuação, contribuiu muito, sabe? Então, ele tem todo o nosso carinho, todo o nosso apreço, né? E eu, por hábito, não fico justificando ou passando a responsabilidade ou colocando a culpa em ninguém. Nós temos que lamber nossas feridas nesse momento, saber o que nós podemos melhorar e que esse momento de dificuldade sirva de aprendizado, que certamente esse sentimento a gente vai guardar no peito aí para que futuramente, num outro momento de decisão, a gente possa, né, ter um resultado melhor. Thiago, ainda aqui à sua direita, né, pelo seu discurso, dá para mais ou menos entender que todos são responsáveis por essa eliminação, né? E a minha pergunta vai em cima... O responsável maior sou eu, sempre, o treinador. Claro. A minha pergunta vai em cima, por exemplo, da falta de tempo que vocês praticamente estão sentindo nesse começo de temporada, né? Viagem para a Florida Cup, volta, pouco tempo para treinar, jogos do Paulistão, viagem da pré-Libertadores, e a gente percebe também que é praticamente unanimidade, né? O pessoal não repensa já, até porque seria, entre aspas, na opinião de muita gente, uma covardia já repensar no seu trabalho, sendo que você chegou outro dia, né? Mas em que momento que dá para a gente cobrar o Thiago Nunes para mostrar aquele futebol que, por exemplo, você desempenhou no Atlético Paranaense nas últimas 2 temporadas, por favor? Olha, primeiro que não tem como fazer uma comparação com o trabalho realizado no ano passado ou no ano retrasado, nos últimos 3 anos lá no Atlético Paranaense, porque é um outro clube, é um outro momento, é uma outra condição, é um outro grupo de atletas, então não tem como traçar comparativos, né? Naturalmente, existe uma cobrança por resultado, porque lá nós tivemos resultados positivos, somos campeões e tudo mais. A cobrança ela existe pelo simples fato de você ser treinador do Corinthians. Então, hoje estou o Thiago aqui, treinador do Corinthians, mas qualquer um que ocupa essa cadeira, ele é cobrado, né? E eu não me sinto incomodado com a cobrança, de maneira alguma. Até porque, até o momento, sempre tive o apoio restrito do grupo de jogadores, que é quem está diariamente comigo ali, e principalmente da direção também, né? Quando fui contratado, perguntei para a direção qual que era o objetivo da minha contratação. E o presidente Andrés foi muito claro, né? Falou que era para que pudéssemos mudar uma cultura de futebol, e também que pudéssemos olhar para a formação, para jovens atletas, né? E isso a gente tem feito desde a minha chegada. Temos colocado vários jovens atletas para jogar, colocado jogadores que tiveram poucas oportunidades em outros momentos. Estamos tentando praticar um tipo de jogo que leva um tempo maior para que se aplique com mais naturalidade. E mesmo nessas oscilações, a gente tem tido boas performances. Temos criado boas chances de gol, temos criado situações de sermos melhores que o adversário a maior parte do tempo. Então, é um processo que leva tempo, né? Eu já falei algum tempo atrás que você precisa aí de, no mínimo, 20, 30, 40 jogos, que é algo que pode parecer até engraçado se pensando no futebol brasileiro, né? Mas para a gente conseguir criar uma cultura de jogo, encaixar melhor os jogadores, daqui a pouco entender quem vai realmente fazer parte desse elenco até o final da temporada, isso leva um certo tempo e a gente precisa desse tempo para fazer as coisas acontecerem bem.
Thiago aqui, boa noite. Boa noite. Falando um pouco ainda da partida de hoje, ficou muito nítida a diferença de intensidade da equipe do primeiro para o segundo tempo. Talvez o fato de ter voltado, entre aspas, classificado para o segundo tempo, com resultado que ainda ali era interessante, né? Enfim, faltava só fazer um gol para que ficasse mais tranquilo. Isso, de alguma forma, pode ter desconcentrado a equipe? Olha, de verdade, o que eu penso é que o Corinthians teve um jogador expulso no primeiro tempo. E você voltar ao segundo tempo com um jogador a menos, isso influencia na intensidade da sua equipe. Até porque o adversário também tem que buscar o jogo, tem que sair um pouquinho mais, sabe? Não teve nenhuma preocupação em segurarmos o resultado que já tínhamos. A preocupação é que a gente fosse uma equipe competitiva e que tivéssemos condições de tentar buscar o terceiro gol, mesmo com um jogador a menos. Lógico que depois, com o gol do Guarani, o Guarani também recuou um pouquinho mais. Sofremos no início, até porque nós estávamos com jogadores fechando as laterais do campo, que não são especialistas nisso, né? Que é o caso do Luan, o próprio Wagner Love. Então tinha a incumbência defensiva de defender com um jogador a menos e ainda ter que chegar no campo de ataque. Então, o que foi o fato determinante para a queda de intensidade no primeiro momento do retorno ao segundo tempo foi o fato de termos um jogador a menos em campo. Thiago, queria falar sobre os próximos passos, né? O Ione Gonzalez está para ser registrado, vai ser uma nova opção. Hoje se falou do Ederson, volante do Cruzeiro, que está livre no mercado e que pode reforçar essa equipe. Você ainda vê carências no elenco? Esse elenco vai ser montado ao longo do tempo? E mais uma, por favor. Assim como em 2011, depois da eliminação, o Corinthians teve um clássico, né? Teve um clássico contra o Palmeiras que marcou uma mudança de ânimo. Você vê esse clássico de sábado contra o São Paulo como uma oportunidade também? Todo jogo é uma oportunidade, independente da magnitude do jogo, né? Eu gosto de reiterar bem que hoje a gente saiu desclassificado, mas não saiu derrotado. Nós vencemos o jogo hoje, mesmo jogando com um jogador a menos desde a primeira parte do jogo. E qualquer comparação com 2011, ela não é compatível com o momento que a gente vive hoje. Por mais que o adversário seja parecido, que seja uma pré-Libertadores, são circunstâncias de jogadores diferentes, comissão técnica diferentes, um clube diferente nesse momento, sabe? Então, a comparação, eu não vejo ela de maneira positiva. Nós estamos sofrendo ainda nesse momento porque, diferente do São Paulo, que teve toda uma semana de recuperação focado exclusivamente para a nossa partida, nós jogamos hoje, né? Agora é passada da meia-noite, já é quinta-feira, e os jogadores ainda não foram dormir. Então, nós temos que ter o cuidado ainda de recuperar. Sim, enxergo uma possibilidade de um grande jogo no sábado, mesmo com pouco tempo de recuperação, mas, ao mesmo tempo, também sabemos que a gente vai ter que nos fortalecer muito para esse jogo, porque é um jogo duro, um jogo que tem representatividade e todo mundo tem que estar muito inteiro fisicamente. Sobre os jogadores que vão fazer parte do elenco, o Ione já está anunciado, o Ederson eu desconheço, né, sobre esse tipo essa negociação. E temos ainda jogadores para entrar no elenco que estão no DM, né? Que é o caso do Ramiro, que é um jogador importante para a nossa configuração de equipe. O próprio Danilo Avelar também, que é um jogador que ainda não teve a oportunidade de jogar, é um jogador que tem bons atributos e pode compor elenco. Então, jogadores o Léo Santos ainda, que é um outro zagueiro que pode vir a compor elenco. Então, jogadores do próprio clube que vão ser reforços, além do próprio Ione que já chegou. Thiago aqui na frente. Primeiro, boa noite. Eu queria perguntar se você pretende dar continuidade a Wagner Love e Bozelli, já que eles foram bem hoje, participaram do segundo gol do Corinthians. E outra pergunta seria sobre o Sid Clay, se ele sentiu alguma coisa para sair, o porquê da escolha do Sid Clay. O Sid Clay saiu porque ele cansou, né, em função de estarmos jogando com um jogador a menos desde aquele momento do jogo. E diferente do outro lado, onde tinha uma cobertura do Camacho e também do próprio Wagner Love muitas vezes, o Luan, por ser um meia de flutuação, ele não fechava muito o lado esquerdo e sobrecarregou muitas vezes o Sid Clay. Então ele ficou sobrecarregado no lado esquerdo ali e acabou desgastando, e era um momento do jogo que a gente precisava chegar com mais força ofensiva lá. Mas enquanto ele esteve na partida, ele esteve muito bem, ganhou os duelos, foi ofensivo, chegou com qualidade no jogo. Sobre jogar com o Mauro e com o Wagner, é uma situação boa que apareceu, né, para esse jogo. Como nós tínhamos certeza que o Guarani ia estacionar aquele ônibus na frente da área, jogar com dois atacantes infiltrados não exigiria que um deles tivesse que voltar muito para compor, então facilitou o serviço para que os dois ficassem mais avançados, os dois foram muito bem.
Agora, contra o São Paulo é uma outra situação, vamos ter que avaliar se a melhor configuração é jogar com os dois, ou se vamos voltar com um jogador de referência com 2 jogadores de velocidade, ou com meia ponta e outro de velocidade. Então, essas circunstâncias variam de acordo com o adversário também e o momento do jogo. Ô, Thiago, depois do jogo lá no Paraguai, não sei se a gente discerniu errado, mas ficamos com a impressão que o Pedrinho nem seria titular contigo, porque você falou de ganhar espaços, de entender o teu sistema de jogo, e hoje ele iniciou como titular. Foi uma urgência ou o Pedrinho realmente é o seu titular? O Pedrinho é um ótimo jogador, um atleta que é de seleção brasileira olímpica, vem agora de uma conquista importante. É um jogador que tem toda a identidade com o clube, tem todo o respeito nosso. Naturalmente, como um jovem, ele precisa evoluir em alguns aspectos, não, tanto técnicos, como táticos, como físicos, ele precisa evoluir. É um jogador que necessariamente precisa se adaptar mais às nossas ideias de jogo, ao nosso modelo, mas, ao mesmo tempo, a função que ele exerceu hoje em campo foi exatamente a mesma função que ele exerceu no último jogo contra a Argentina, pelo pré-olímpico. Como nós tínhamos a ideia de jogar com o Mauro e com o Bocelli, e lá na seleção olímpica, né, pré-olímpica, se jogou com o Matheus Cunha e o Paulinho, 2 atacantes enfiados, e ele jogando um pouquinho mais pelo lado, flutuando. Então, a gente pediu que ele fizesse a mesma função, porque já estava adaptado, né, para aquilo. Então, naturalmente, fez com qualidade, já vinha com esse mesmo comportamento da seleção. Para o próximo jogo, a gente vai avaliar, né, porque depende muito da característica do adversário, da característica do jogo. Ele vai disputar a posição com os demais. Olá, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Olá, você? Boa noite. Por gentileza, o que falar a quem esteve na arena e a quem continuará a torcer para o Esporte Clube Corinthians Paulista no ano de 2020? Olha, quem torce para o Corinthians, ele torce para o Corinthians independente da circunstância, da vitória, da derrota. Ele é torcedor 24 horas por dia, independente do momento. A gente está buscando uma identidade, que a gente precisa que o torcedor entenda que a gente está mudando uma cultura de jogo, que a gente precisa ter um pouco mais de continuidade de jogos, mais paciência. Os atletas tiveram uma doação e estão tendo uma doação para os jogos muito grande. Hoje os caras, né, deram uma demonstração o quanto eles são identificados com o clube, com a torcida, com o jogo de buscar a vitória a todo momento. E o que fica muito claro para mim, né, que estou chegando agora, mas que admiro a torcida do Corinthians há muito tempo, é que quando o torcedor vê que o time briga, luta, disputa, não desiste, ele aplaude, né, mesmo no momento de dificuldade da derrota. Hoje a gente saiu aí ganhando o jogo e desclassificado e o torcedor aplaudiu porque entendeu que os caras representaram muito bem o sentimento de ser corintiano. Então, o que a gente precisa é que o torcedor continue nos apoiando, entendendo que a gente vai crescer durante a temporada. E eu tenho plena convicção que esses momentos de dificuldade que a gente está passando agora vão nos fortalecer para uma temporada bonita para o restante do ano. Tiago, boa noite, tudo bem? Boa noite, e você? Tudo certo. Depois de um jogo desse, né, difícil, movimentado, com circunstâncias variadas, de forma resumida, com qual sentimento que você deixa a Arena Corinthians hoje? O sentimento de indignação, né? De indignação está aqui porque quando você entende que poderia ter tido um sucesso maior dentro de um mata-mata como foi esse, você fica indignado, né? E, ao mesmo tempo, não é um sentimento que você possa culpar alguém. Por mais que eu tenha uma insatisfação com a arbitragem, né, por erros capitais, nós temos que buscar soluções dentro da nossa própria casa, porque a arbitragem continua apitando seus jogos, segue a vida, né, e isso aí passa. O que a gente fica é com o sentimento que estamos no caminho certo, mas que falta algum detalhezinho ainda para a gente poder virar a chave, engatar uma sequência de 1, 2, 3 vitórias, colocar nosso nível de atuação, né, que é bom, num nível maior ainda, e isso são alguns detalhes que são construídos com o passar dos jogos. Se você me perguntar que detalhes são esses, né, com certeza não dá para mensurar ainda, mas falta alguma coisinha para a gente mudar de nível e, com certeza, dar mais confiança para esse grupo que já está atuando bem. Valeu, boa noite, senhor.